hoje é sobre teologia antiga e teologia medieval. Pensa quantos séculos nós temos aí, desde o ano 100, por assim dizer, né, quando a gente fecha o cânon bíblico, seria o início da patrística, até o ano 1500. Então, e a gente tem, sei lá, uma hora e meia para falar disso, né? Então a gente só vai ter uma visão bem panorâmica mesmo desse período da história do pensamento cristão. Porque, na verdade, falar de teologia medieval e teologia antiga é falar sobre a história do pensamento cristão. Então, eu penso aqui, o meu papel é esclarecer aqui de alguma maneira o que aconteceu nesse período, indicar para vocês alguns caminhos para que vocês possam perseguir. Tem uma série de livros do Justo Gonzalez, Justo, né, com J, História do Pensamento Cristão. Deixa eu ver se aqui tem um... Justo Gonzalez. Aí vocês vão encontrar algumas obras dele. Ele tem uma história do cristianismo ilustrada, são 10 volumes, livros pequenos assim, interessante se vocês conseguirem adquirir. Tem a patrística também, né, pastor? Oi? A patrística? Sim. Uma história ilustrada do cristianismo tem esses 10 volumes. E aí tem um outro, são 3 volumes, que é a História do Pensamento Cristão. Tá bom, já estou aí. Então é um material interessante para ajudar no estudo da história do pensamento. Uma história ilustrada do cristianismo. Qual a diferença entre essas duas coleções de livros dele? A primeira, essa história ilustrada do cristianismo, é a história da igreja cristã. Então a ênfase está nos fatos. Imagine só, os nomes, as obras aparecem lá, mas o foco da obra História Ilustrada são os fatos. No outro, que é a História do Pensamento, o enfoque é diferente. Aí o enfoque já é no pensamento, nas obras, naquilo que foi produzido. Então, interessante, quem puder adquirir, vai ajudar bastante nessa compreensão que é tão fundamental para a igreja, né? A igreja compreender a sua própria história. Hoje em dia eu vejo algumas pessoas ensinando algumas coisas na igreja que a igreja já considerou aquilo um pensamento herético há milhares de anos. Alguém dizendo que é uma coisa nova, como se fosse invenção dele ou dela, mas não é. Então, conhecer a história é muito importante para a gente entender. Então, desde o Antigo Testamento, passando por Cristo, pelos apóstolos, pela Escritura, os primeiros séculos da igreja, quem deu continuidade a esse trabalho, os desafios que a igreja enfrentou, as respostas que ela teve que dar. Qual é o nome do livro? É uma história ilustrada do cristianismo. E o outro é a História do Pensamento Cristão, que é o nome do livro. Aí, então assim, esse é básico, né? Existem outros, mas creio que se vocês entrarem em contato com ele, vai ajudar bastante. Eu gosto muito desse livro aqui também, é do Bettenson, Documentos da Igreja Cristã, porque esse livro não é um livro de história no sentido de que ele vai contando a história, mas os vários documentos e produções históricas, ele coloca tudo isso aqui, são vários documentos. Então, a gente vai, por exemplo, as 95 teses de Martinho Lutero, está aqui. O credo, a formulação credal, que a gente chama lá do Concílio de Nicéia, no 4º século, está aqui. Então, alguns documentos bem importantes, né? Eu uso muito como um livro de consulta. Às vezes eu preciso de fazer referência a algum documento, eu estou escrevendo um trabalho sobre história da igreja, de algum modo,
É sobre a liberdade de crença, né? A liberdade de manifestação do pensamento religioso. Aí eu voltei lá ao Império Romano para mostrar que tipo de liberdade o cristianismo tinha. Na época de Constantino, como foi que a igreja teve e conquistou sua liberdade? Na época do imperador Teodósio, como foi que teve essa liberdade? Então, esses documentos estão aqui, né? Para você ter ideia, só o índice aqui para você ter ideia do que esse documento tem, né? Da Igreja Antiga ao Concílio de Calcedônia. Aí tem os autores clássicos, alguns que a gente vai falar: perseguição da igreja, perseguição sobre Nero, perseguição e martírio de Policarpo. Aí outros documentos históricos aqui: a pessoa e a obra de Cristo, os principais autores que falaram sobre cristologia, os concílios que firmaram a cristologia que a gente tem atual, sobre a natureza do homem, né, pecaminosa, a questão da doutrina da graça, pelagianismo, pensamento de Agostinho, sobre a igreja em si aqui, igreja, ministério, sacramentos, enfim, a Idade Média, escolasticismo, a igreja na Inglaterra, na França, na Alemanha, a reforma que aconteceu nesses países, até o Conselho Mundial de Igrejas. Então, e essa história, nesse caso, toda ela documental. História do cristianismo, movimento pentecostal, alguns documentos, né? Então está tudo aqui. E esse livro aqui, gosto muito dele, que é mais enxuto. Então assim, eu diria, se for, vou comprar um agora, depois eu vejo outro. Eu falei do Gonzales, mas compraria esse, do McGrath, que é uma introdução, né? Qual que é isso aí, professor? Como é? Como que é o nome desse autor aí? Alistair McGrath. Tá, obrigado. Teologia Histórica, uma introdução à história do pensamento cristão. Veja, então, a gente vai falar de teologia antiga, ou teologia medieval, ou teologia moderna, seja lá o que for, nós estamos falando da história do pensamento cristão. Então, esse livro é uma introdução à história do pensamento cristão. Ele é mais enxuto porque, pensa, 2000 anos de história do pensamento focado no livro, né? Então, tem muita coisa para ser dita. Teologia Histórica do McGrath. Beleza? Então, assim, apontando para vocês alguns caminhos. A gente não tem tempo para falar, eu vou mostrar para vocês aqui alguns aspectos para vocês terem uma noção do que é que foi feito ou dito nesse período aí. Pastor, saindo só falando um pouco aqui, sobre a questão da Carta de Aristeia, né? A Carta de Aristeia. Tem algum documento que não seja citações de Filo ou da história dos Hebreus para poder ter acesso a essa carta, ou só citações? Eu acho que a gente só tem fragmentos Só nesse fragmentos, sentido, né? Sim. Muito do que se produziu no passado, a gente às vezes não tem o documento, o autógrafo, né? A gente tem a citação e o modo como isso foi combatido, né? Principalmente nos primeiros séculos pelos pais apologistas. Mas ela é considerada uma carta herética. E aí a gente, sim. Mas ela faz citação da Septuaginta. Depois a gente pode falar especificamente sobre isso. Sim. Né? Porque senão a gente não... Veja bem, são 2000 anos de história da igreja. Por exemplo, se eu te perguntar, teologia russa, você conhece alguma coisa? Eu não faço a menor ideia. Pensamento da igreja católica ortodoxa grega. Cita para mim um teólogo ortodoxo grego. Ou um teólogo ortodoxo russo, romeno. O que a gente sabe da igreja no Oriente, né? Porque até o ano 1054 a gente tem uma única igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana Ocidental. A partir do ano 1054 surge uma outra, surge o primeiro cisma, né? O tal do cisma do Oriente. Eu sei muito pouco dessa história. Eu acho que a gente vai viver a vida toda, por isso eu estou falando, 1 hora para falar de história do pensamento cristão. A gente vai viver a vida toda e vão viver depois da gente, a gente não esgota esse assunto.
E quem conhece aí a pesquisa acadêmica sabe que quando você vai pesquisando, faz um mestrado, faz um doutorado, você na verdade não vai ampliando o seu conhecimento de maneira genérica, né? Você sempre vai afunilando, pesquisando cada vez mais a menor parte, cada vez mais a menor parte. Você vou estudar o pensamento de João Calvino. O que você vai estudar do pensamento de João Calvino? O pensamento dele é muito amplo, né? Não, eu quero estudar o conceito de inspiração das Escrituras no pensamento de João Calvino. Eu quero estudar o conceito de graça no pensamento de Agostinho de Hipona, né? Então, geralmente as pesquisas vão afunilando nessa direção, né? Mas esses livros vão dar para a gente um norte, né? Talvez nem todo mundo também seja apegado à história, nem todo mundo gosta de história, né? Mas algumas coisas são imprescindíveis para a gente saber, né? Então é o seguinte, eu vou começar mostrando para vocês, até usando aqui como guia, como um esboço, o próprio conteúdo desse livro. Vou mostrando para vocês aqui. Deixa eu... Eu gostei vou mostrar para vocês. O que o McGrath fez? Ele fez um grande resumo nesse trecho do livro dele, por exemplo, principais desenvoluções teológicas. Ele faz um pequeno resumo de alguns temas que foram importantes no período que a gente chama de patrística. A patrística, essa palavra, ou patrologia, é uma referência àqueles que são ou ficaram conhecidos ou foram chamados de pais da igreja. Mas como assim pais da igreja? Ou patriarcas da igreja? De maneira singela, é uma expressão usada para aqueles que foram os primeiros a pensarem a igreja, a teologia, depois dos apóstolos. De algum modo, foram aqueles que deram continuidade ao trabalho deles. Porque, veja bem, a gente vai lendo a Escritura, o trabalho de Jesus, o trabalho dos discípulos, o trabalho do apóstolo Paulo, e a partir de um momento parece que, como a Escritura termina, o registro histórico, o livro de Atos ou as cartas, a gente percebe a expansão do Evangelho, como ele foi alcançando a Ásia Menor, as várias cidades, os conflitos envolvendo gentios e judeus, mas de repente a gente está de lá para cá, como a igreja chegou até a gente? Quem deu continuidade a este trabalho? Quem foram aqueles que tiveram contato direto com os apóstolos? Quem foram aqueles que tiveram contato com os apóstolos? Por exemplo, um deles, que a gente conhece bastante, Policarpo, um nome muito conhecido na história da igreja. Policarpo foi discípulo de João, né? Teria sido Policarpo, bispo de Esmirna, teria tido contato direto com João, e tem uma história muito interessante sobre o martírio de Policarpo, que aconteceu no ano 155, porque ele já era um homem bem avançado em idade, já era bem velho, e naquela época o cristianismo era perseguido no Império Romano, e os cristãos eram denunciados pela prática do crime de cristianismo. O cristianismo era considerado um crime de lesa majestade ou um crime contra o imperador, uma vez que o imperador era adorado como uma divindade. Então era uma espécie de alta traição contra o império, uma afronta ao império. O cristianismo tinha liberdade para praticar sua religião desde que adorasse também o imperador e oferecesse culto aos deuses antigos, da antiga religiosidade romana. Então é interessante você pensar, havia liberdade religiosa? Havia. As várias religiões tinham lugar no Império Romano, só que tinha uma condição: você pode adorar o que você quiser, desde que você adore o imperador e os deuses romanos. Quem geralmente gerou problema nessa época? Os judeus, por causa do seu exclusivismo. Eles não adorariam nenhuma outra divindade, e os cristãos também, porque não diriam que César, Kaiser Kyrios, né? César é Senhor, eles não diriam isso. Por causa disso, sofreram muitas perseguições. Havia o hábito, né, em algum momento, de listas
acusações eram feitas, denúncias eram feitas, listas anônimas, os cristãos eram perseguidos, torturados, mortos, geralmente nos julgamentos ou nas torturas era dado a eles a oportunidade de abjurarem da fé e oferecerem sacrifícios aos deuses romanos, e as próprias autoridades entendiam que um verdadeiro cristão não faria isso, ele não adoraria jamais um deus romano. Então aqueles que faziam isso eram perdoados, mas muitos cristãos foram torturados e mortos. Policarpo foi um desses, que ele tinha 83 anos de idade, foi denunciado, a princípio ele fugiu, se escondeu, mas a uma certa altura ele decidiu se entregar. E aí tem um diálogo entre Policarpo e o procônsul que conduziu o seu julgamento, que é bem interessante. O procônsul pergunta para Policarpo se ele vai negar a Cristo, se ele se considera pagão, né? E aí Policarpo se dirige à multidão e diz, sim, são todos pagãos, né? Diz que a multidão toda era de pagãos. O procônsul diz, eu tenho feras e fogo a meu dispor, né? Você mesmo assim não temes, né? E Policarpo diz para ele, você me ameaça com fogo que acende e logo apaga. Você conhece o fogo da ira vindoura? Diz para o procônsul, né? E aí o diálogo é bem interessante, depois procurem esse documento. Se você escrever no Google lá, o Martírio de Policarpo, vocês vão encontrar. Tem nesse livro aqui do Patterson, tem um trecho desse episódio do Policarpo. No final, Policarpo faz uma oração agradecendo a Deus pela honra de morrer como mártir. Ele foi pendurado numa espécie de cruz ou de madeiro, sei lá, para ser queimado vivo, né? Atearam fogo e aí diz a tradição que Policarpo queimava, mas não morria. Aí tiveram que atravessá-lo também com uma lança. Aí vem as loucuras da tradição, disseram que quando fizeram isso saiu, acho que água e uma pomba saiu voando. Policarpo. Aí já Tem pensou? Já Aí pensou? O cara era fraco, professor? Porque o pessoal vai, né? Hein, professor? O cara era fraco? Não, o Policarpo era... Apoia, arrepia. Mas é uma história muito bonita, né? O Policarpo, inclusive, diz, quando falam para ele negar Jesus, ele diz, olha, eu servi a Cristo durante 83 anos e ele nunca me fez mal. Como poderia eu negar o meu rei, Deus Senhor? É muito interessante. Então, esse período da igreja, é o período da patrística, que vai do ano 100 até o ano 450, a maior parte desse período é caracterizada por uma perseguição severa à igreja por vários imperadores. Então, nesse período, estes pais ou patriarcas caracterizaram sobretudo pela defesa ao cristianismo, mostrando que o cristianismo não era uma ameaça, como o império ou como popularmente as pessoas acusavam. As acusações, algumas eram ridículas contra o cristianismo. Por exemplo, dizia-se que os cristãos eram canibais. De onde veio a ideia de que eles são canibais? Porque eles celebravam a Santa Ceia, bebiam o sangue de alguém, comiam a carne de alguém. Não era literal. Os cristãos celebravam uma festa, que era uma grande celebração cultica, a festa ágape ou do amor. Dizia-se que nessa festa apagavam-se as luzes e haviam orgias sexuais, que eles adoravam um asno, que eles adoravam órgãos sexuais e uma série de acusações, que comiam seus próprios filhos, que faziam relações sexuais com suas mães e que eram subversivos, que queriam que pregavam um outro rei, que queriam tomar o poder e uma série de questões, de maneira que o nome cristão, eu vou mostrar para vocês um dos pais dessa época, que era Justino o mártir. Justino defendeu o cristianismo, dizendo que naquela época o nome cristão era suficiente para condenar alguém. E é muito atual quando você lê o período da patrística nesse sentido e pensa nos dias atuais. Não se investigava se você tinha cometido um crime ou não, bastava dizer que você era cristão, que você já poderia ser condenado, torturado e morto. A ponto de, em alguns documentos, você encontrar essa afirmação. Eles eram acusados de cristianismo. Acusados de cristianismo. O cristianismo, então, não era tolerado nos primeiros séculos da igreja, e hoje a gente percebe algo bem semelhante.
É claro que no Império Romano, para simplificar bem nos primeiros séculos aí, até o quarto século, que é o período de perseguição à igreja, basicamente em termos de liberdade religiosa, você teria, no primeiro momento, o cristianismo tem liberdade como todas as outras religiões, mas ele precisa adorar ao imperador. Existe uma obrigação de adorar os deuses romanos ou o imperador como uma divindade. Os cristãos se negam a fazer isso. Terríveis perseguições, torturas e mortes acontecem nesse período. A partir de um segundo momento, o cristianismo passa a ser tolerado. Então os cristãos não seriam mais forçados a adorarem os deuses. Inclusive há alguns documentos que mostram, que registram o seguinte: olha, os cristãos, os homens desencaminhados pela ignorância, devem ser convencidos com argumentos e não com pancadas. Não é a força. E alguém acha, me parece que é um imperador chamado Juliano, considerado Juliano o apóstata. Juliano disse assim: olha, se os cristãos quiserem oferecer sacrifícios aos nossos deuses, primeiro que eles se purifiquem. É como se Juliano estivesse dizendo: a gente não vai aceitar qualquer um querendo se misturar com a nossa religião. Eles que se arrependam, se purifiquem e aí depois adorem os nossos deuses. Então, no primeiro momento, tinha que adorar o imperador e os deuses, sofreram perseguições e morreram. No segundo momento, tolerados, tinham liberdade religiosa, mas ainda sofriam perseguições em certos lugares do império, não eram tolerados. Depois, com a conversão de Constantino, o imperador romano, se uma conversão real ou não, que aconteceu com Constantino, o pessoal fala daquela batalha que ele venceu na ponte do rio Milvio, que era o rio lá em Roma, e que ele teria tido uma visão sobre o Cristo, teria ordenado que se colocasse o símbolo cristão, os escudos dos soldados, venceu a batalha, foi declarado imperador. E a partir daquele momento, uma série de medidas foram tomadas por ele que privilegiavam o cristianismo. Há privilégios concedidos aos sacerdotes, benefícios à igreja, uso do dinheiro do império para sustento de ministros que se dedicavam ao serviço da igreja católica, proibição da adivinhação, ou pelo menos a proibição de que a adivinhação fosse praticada publicamente, inclusive seria punido de morte quem se aproximasse dos aurúpices. Eu esqueci a palavra que se dava lá na época para a adivinhação, mas começou por aí. A ideia do domingo como um dia sagrado, isso do ponto de vista da lei, né, que inclusive a regra lá sobre o domingo é que processos judiciais não poderiam tramitar, decisões, audiências não poderiam acontecer no domingo, salvo alguns casos muito extremos, mas juízes, enfim, o judiciário da época não poderia atuar no domingo. E aí, a partir de Constantino, o imperador, início, né, do século IV, 312, alguma coisa por aí, que foi quando Constantino assumiu o poder, os imperadores que se seguiram foram adiante nessa perspectiva. Um deles, chamado Teodósio, estabeleceu que o cristianismo seria a religião oficial do império e que quem não fosse cristão sofreria perseguições. Então veja que a gente vai de um cristianismo perseguido, um cristianismo tolerado, um cristianismo beneficiado e um cristianismo oficial. Quando o cristianismo se une ao Império Romano, e essa união dura durante séculos, né? Mesmo com a queda do Império Romano e com tudo aquilo que aconteceu, essa questão de um Império Romano do Ocidente, o momento em que a gente tinha estas partes do mundo governadas por imperadores distintos, de alguma maneira o Império Romano sobreviveu na Igreja Católica Apostólica Romana. E isso vai até o século XVI, com a Reforma Protestante, quando finalmente a hegemonia é quebrada. À vontade, vamos chegar. Professor, a maior perseguição acontece na época de Nero? Não dá para dizer. Foi uma perseguição terrível, mas não dá para dizer. Aí o pessoal fala sobre a perseguição sobre Décio,
que também foi uma perseguição terrível, sobre a perseguição também sobre Diocleciano, em que livros sagrados são queimados, prédios religiosos são destruídos, porque o Nero ele perseguiu, torturou com crueldade os cristãos, a questão do Coliseu, de serem lançados, vestidos em peles de animais, comidos por feras, um período muito terrível. Era ele que colocava fogo nos cristãos em jardim. Isso, é porque aí ela ateava fogo e os crentes iluminavam as varandas lá do palácio dele, né? Foi quase nessa época o incêndio da Biblioteca de Alexandria, né? Não sei. Não sei. Eu sei que o Nero ateou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, que os crentes eram odiados pela população em geral. Eles eram tidos como inimigos da humanidade, porque não participavam das festas públicas, né, esse tipo de coisa. Mas os historiadores romanos, não sei se foi o Tácito ou se foi o Suetônio, que registrou que a partir de um momento a própria população começou a perceber que os cristãos eram perseguidos e torturados, não porque fossem de fato criminosos, mas era para atender aos caprichos de um homem. Então, ele registra que aquilo começou a criar um certo senso de misericórdia por parte da população. Daniel Hopes é um outro livro interessante sobre a história da igreja. Ele faz um apanhado de maneira interessante, dizendo assim, olha, o cristianismo, conforme ele avançava, ele encontrava pelo menos duas dificuldades. Uma tinha a ver com o Estado, e aqui Estado pensa as leis, as decisões judiciais, e outro era a opinião pública. Então, o cristianismo sofreu perseguições que eram provenientes destas duas fontes. Ao mesmo tempo, porque a ideia é, quanto mais o cristianismo ele crescia, ele era visto como uma ameaça pelo Estado. Quanto mais o cristianismo crescia, avançava socialmente, os conflitos aconteciam também em meio àquela pluralidade religiosa que acontecia. Por outro lado, crescia a identidade cristã, pensamento cristão, se solidificava no sentido de que o cristianismo era oposição, ele não abria mão de suas convicções. Então essa combinação de uma religião que de repente, aparentemente, é uma ameaça para o Estado, que de repente afronta determinados valores da cultura, e ela é exclusivista, ela não abre mão de suas convicções. Então isso criou o cenário para que o cristianismo fosse terrivelmente perseguido nos primeiros séculos da igreja, mas depois, infelizmente, para que o cristianismo também perseguisse, torturasse e matasse muitas pessoas ao longo de muitos anos pelo mundo afora. Nações cristãs, nações católicas foram imperialistas. A gente se lembra da Inquisição, da morte dos hereges, e, enfim, da caça às bruxas, e de uma maneira bem ampla aqui, né? Tomás de Aquino justificou a Inquisição teologicamente, dizendo que se a gente punir o ladrão com a morte, quanto mais o herege, porque a heresia era muito pior do que o assassinato, ou do que o furto, ou o roubo, né? Além disso, não apenas justificou esse tipo de coisa com base na teologia, mas com base na filosofia, usando a filosofia aristotélica para dizer que, segundo Aristóteles, algumas pessoas nasceram para ser escravas e outras nasceram para dominar. Nesse sentido, na América Latina, muitos índios foram, o Leonardo Boff registra que na colonização da América Latina, uma população de milhões de índios foi simplesmente dizimada, sobrando alguns milhares, isso tendo em vista essa ideia, né? Ou seja, eles precisam se converter à religião verdadeira. Então a gente ama eles e por isso a gente quer convertê-los, mas lamentavelmente os limites foram ultrapassados. Mas a Igreja Católica teve sua Inquisição, os luteranos tiveram sua Inquisição, os calvinistas também tiveram sua Inquisição. Depois da Reforma Protestante, os estados nacionais ainda eram estados confessionais. Esse estado era católico, então você poderia ser considerado um herege estando naquele estado se atentasse contra o pensamento oficial da Igreja Católica.
mas se estivesse no estado luterano, talvez fosse considerado herege por uma outra razão. Agora, se você fosse igual o Miguel Servetos, né, que foi condenado finalmente em Genebra, você poderia ser considerado um herege em qualquer estado que você fosse. O seu pensamento era tão ruim que afrontava o catolicismo, o luteranismo, o calvinismo, enfim, né? Mas como é que fica o Que voto alguém de- que naquela época negasse a Trindade, por exemplo, né, falar, eu nego a Trindade, que era um dos casos, né, relacionado aos Servetos. Se você faz isso, né, o Serveto já era perseguido como um herege pela Igreja Católica, né? E aí finalmente quando chega em Genebra, a participação do João Calvino foi, ó, você precisa provar que esse homem é um herege. Então Calvino não teve muita dificuldade para provar que ele era herege. E ainda intercedeu por ele podia morrer enforcado ou queimado vivo. João Calvino pediu para que ele fosse morto enforcado e não queimado vivo. Já foi uma ajuda, né? Já foi uma ajuda, mas já foi uma ajuda, mas isso é difícil para a gente hoje avaliar o passado, porque para nós isso é absurdo, né? Para nós é absurdo. Hoje você pensar, de vez em quando tem um outro maluco querendo colocar fogo num terreiro de macumba, né? Quebrando tudo, ainda tem esse tipo de gente que acha que tem que converter o outro batendo, né? Ainda tem. Fora do Brasil a gente ainda tem perseguições mais severas, né? É proibido pregar o evangelho, ainda ser preso e coisas assim. Mas no Brasil não é isso aí. Então a gente tem uma dificuldade de imaginar, mas naquela época, naquele período, era a prática, era assim que eles viam. Não havia essa divisão clara entre Estado e Igreja, entre o que seria pecado e o que seria crime. E na maior parte das vezes o entendimento é que ao Estado cabia, ele tinha o dever de proteger a verdadeira religião. Calvino via assim, o Estado, o magistrado, ele tem que proteger a religião verdadeira, ele não pode permitir que a religião seja perseguida ou que a verdadeira religião seja atacada, então ele precisa. Nesse caso, a igreja definia quem era o herege e o Estado apenas punia, né? Mas mesmo sendo difícil entender, então assim, o que eu estou dizendo, se você estivesse lá, se eu estivesse lá, a gente teria sido diferente? A gente teria a mente contemporânea hoje, na Idade Média, por exemplo? Mas no desenrolar da história, o que ficou claro, por exemplo, John Locke, né, e as suas cartas sobre a tolerância, quando John Locke vai defender que o método de Jesus nunca foi esse, que se Jesus quisesse converter alguém usando a força e a violência, ele mandava uma legião de anjos e convertia todo mundo, que ele não precisava da espada, da força, do poderio bélico, né? Mas que o método de Jesus sempre foi a pregação e o argumento, e nunca foi a violência, e que a postura então que deveria ser tomada entre as religiões seria de tolerância, e esse discurso de tolerância foi reverberando. Isso esteve associado ao surgimento do espírito laico, dos estados laicos, dessa separação das esferas, né? A igreja cabe o governo, de fato, das questões espirituais, ao Estado a questão das liberdades civis, da relação entre os cidadãos, que o Estado não deveria intervir em questões religiosas, que a religião não deveria impor suas convicções sobre o Estado. Então essa separação, e hoje o que a gente tem em vários países, a chamada laicidade ou a proibição da intervenção do Estado nas religiões, é o princípio que a gente entende que é o adequado. E aí quando você veja isso lá na frente, né, século 17, 18, lá na frente, 18 na verdade, mas eu estava lendo um documento mais antigo, lá dos dias de Constantino, porque Constantino, num determinado concílio da igreja, chegou e disse para eles assim: olha, seja a minha palavra entre vós a vossa lei. Constantino disse isso, o imperador querendo determinar que a palavra dele seria a regra no seio da igreja. Na época tinha um bispo, né, Ósio, bispo de Córdoba. O Ósio mandou uma cartinha bem legal para o Constantino, dizendo para ele claramente assim: olha, ao senhor cabe o governo do império. Se nós, igreja, quiséssemos tirar o governo de suas mãos, estaríamos atentando contra a vontade de Deus. Não é certo que a gente queira governar o império. Assim também não é certo que o senhor queira governar a igreja. O Ósio deu um recado muito claro: o senhor governa o império, a gente governa a igreja. Tudo bem?
E ainda naquela época parece que porque estava havendo uma controvérsia, um concílio, o concílio de Nicéia, e havia uma grande demanda, uma heresia naquela época, o arianismo, né, o pensamento de um presbítero da igreja que negava a plena divindade de Cristo, e ele foi combatido por Atanásio. E o Constantino queria o apoio do Diósio, bispo de Córdoba, contra o Atanásio, para a condenação do Atanásio. E aí o bispo mandou duas mensagens. A primeira era essa, que o Constantino governasse o império e que a igreja seria governada pelos bispos. E mandou outro recado. E outra coisa, eu não vou poder ajudar o senhor a condenar o Atanásio não, porque eu concordo com ele. Porque o Atanásio era contra o arianismo, né? Ele foi um grande defensor. De alguma maneira, parte da nossa cristologia a gente deve também a esse Atanásio aí. Então, assim, é um período muito abrangente, né? Em que tudo isso porque eu estava falando daquela obra do Daniel Holmes, que mostra como essa questão da perseguição do império, a maturação da identidade cristã e a opinião pública, como isso ao longo da história isso foi conjugado para que o cristianismo fosse perseguido, mas como também de algum modo isso serviu a outro propósito, que foi a igreja perseguir e matar, muito embora a gente não veja fundamento bíblico para isso, e isso tenha sido objeto de muita discussão ao longo da história. Então é muita informação, principalmente na Idade Média. Se você for olhar, se você for estudar a história da igreja na Inglaterra, por exemplo, estava lendo essa semana, relendo, sobre John Wycliffe, que é considerado um pré-reformador, e os Lollardos, que eram seus seguidores, e o modo como o pensamento dele foi considerado ofensivo pela igreja na Inglaterra, foi considerado um herege, e como num determinado momento uma decisão foi tomada e a decisão proibia qualquer ensinamento público, publicação de livro, pregador, qualquer um que não fosse autorizado pela Igreja Católica Oficial da Inglaterra. É curioso que, assim, ao longo da história, desde Constantino, isso foi sempre um problema. A luta pelo poder entre os papas e os imperadores, quando de repente determinado imperador dizia, não, o senhor não manda aqui não. Virar para o papa, o senhor não manda aqui. Aí o papa estabelecia restrições, agia politicamente, aí determinado rei voltava atrás, se submetia novamente ao governo da Igreja Católica. Uma bula muito interessante, escrita por um papa chamado Inocêncio, Inocêncio III, quando ele fala sobre o Sol e a Lua, nesse contexto. Ele vai dizer que os poderes, o poder da Igreja e o poder do governo civil, seria como o Sol e a Lua. O governo civil é a Lua, o governo espiritual é o Sol, de quem a Lua deriva a sua luz. Ela não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol. Então o Inocêncio III dizendo para os reis, olha, vocês são um tipo de governo inferior como a Lua, e o poder que vocês têm deriva do Sol, que é o poder espiritual. Então vocês estão submetidos, condicionados ao poder religioso da igreja. Esse tipo de discussão, a relação entre igreja e Estado, desde os primeiros séculos, e vou te dizer, durante toda a história da igreja, isso sempre foi um problema. No calvinismo holandês, por exemplo, tem a obra, depois vocês podem dar uma olhada, a obra de Abraham Kuyper, o calvinismo. Ele mesmo diz assim, olha, nós temos um problema no calvinismo na Holanda, porque a confissão de fé nossa diz que o Estado deve proteger a religião verdadeira, aniquilar os ímpios, mas a Holanda não faz mais isso. Ninguém é perseguido e morto por causa disso. Mas a confissão de fé diz que o Estado tem que fazer isso aí. Então, como que a gente faz? Então, os próprios calvinistas, e aí foi quando, principalmente do calvinismo, essa noção do devido respeito às esferas, como é que o calvinista resolveu isso aí? A autoridade de quem governa é de Deus, no sentido de que toda autoridade é instituída por Deus, mas existem esferas de atuação. A igreja não tem legitimidade para impor suas convicções na esfera de atuação do governo civil. E o governo civil, muito embora tenha
na nossa convicção, toda autoridade é instituída por Deus, ele não tem autoridade para intervir nas questões religiosas. E esse é o princípio atual, né, que a gente segue. Muito embora países árabes tenham outro pensamento completamente diferente, né? Estados confessionais em que o islamismo é a religião oficial, o Corão, né, na Constituição está escrito lá, Alá é Deus, Maomé é o seu profeta, e a regra que vale do ponto de vista moral é o que está escrito no Alcorão. O islamismo, em sua versão majoritária, inclusive persegue todas as religiões minoritárias, hinduísmo, cristianismo, inclusive movimentos missionários minoritários islâmicos também sofrem perseguições. A apostasia é considerada um crime, a heresia é criminalizada, a blasfêmia é criminalizada, tudo é considerado discurso de ódio. Se você faz um desenho de Maomé, você pode ser torturado e morto por causa disso, nesses países. O casamento entre pessoas de religiões diferentes são proibidos. Ainda vale, pra você ter ideia, 84 países do mundo ainda tem esse tipo de crime. Se você for pensar que ainda hoje a blasfêmia é um crime em 84 países do mundo. A apostasia, deixar uma fé e ter outra, mudar de religião, é crime em 84 países. A heresia é considerado um crime. E quando não é esse tipo de palavra, uma outra, discurso de ódio. Discurso de ódio. É uma forma indireta de criminalizar a mesma coisa. E dentre os vários países que têm uma lei contra a blasfêmia, o Brasil é um deles. Pastor, é interessante que questão de igreja e Estado, até mesmo não muito tempo atrás, tinha muitos padres que eram tipo a grande autoridade das cidades, né? Sim. Isso vem desde aquela época, certamente. É só você pensar, no Brasil a gente já teve um Estado confessional. A Igreja Católica Apostólica Romana era a igreja oficial brasileira. Então, assim, inclusive nesse período, o imperador, para que ele pudesse assumir o império, ele tinha que jurar fidelidade a essa religião. E havia no Brasil, como eu disse para vocês, estou escrevendo um trabalho sobre isso. Nós temos o Código Criminal de 1830, o Código Criminal de 1890, as ordenações filipinas, que aí já é lei de Portugal, mas vigorava no Brasil, de 1603. Temos um outro documento chamado Constituições do Arcebispado da Bahia, de 1707, punia a heresia como crime, punia a blasfêmia, punia o cismático, punia religiões afro-brasileiras, punia os judeus, os mouros, punia a apostasia, punia a homossexualidade como crime. Os homossexuais eram mortos, queimados vivos, os hereges também eram queimados vivos. Outros crimes sexuais, pecados sexuais eram considerados atitudes criminosas. Código Criminal de 1890, o espiritismo era considerado uma prática criminosa. O código, na verdade, não o de 1890, mas um outro, antes do de 1940, também considerava esse tipo de religião como atentatória à credibilidade pública, da sociedade pública. A noção que sempre aparecia nesses documentos, um ato atentatório à moral e os bons costumes. Num contexto em que o catolicismo era oficial, qualquer coisa que contrariasse o catolicismo era considerado como algo contrário à moral e os bons costumes. Então a gente tem um histórico de catolicismo, morte em nome da igreja, criminalização de conduta, tudo isso. Então você olha e fala, meu Deus, que uma coisa é você falar, não, o homossexualismo é um pecado de acordo com a Bíblia. Outra coisa é você escrever um documento, uma lei, dizendo que quem é homossexual tem que ser queimado vivo para que não haja memória da existência dessa pessoa. Nossa. É isso que está escrito. Exato. E para outros crimes, o herege também assumia essa postura. E havia outras penas, né? Não só a pena de morte, você podia ser degredado para um país da África. Era uma pena, né? E havia também a pena de galés, que na verdade você era degredado para uma prisão, que na verdade significava viver em uma embarcação.
durante um tempo ou pelo resto da sua vida, trabalhando. Então é como se fosse uma pena de trabalho forçado numa embarcação. E aí você pensar, desde aquela época, né, dependendo do crime que você cometesse, você era degradado para a África vista como um lugar onde você cumpria pena. Em alguns lugares você era mandado para lugares inóspitos e menos habitados da África para viver. Então isso já aconteceu no nosso país e pelo mundo afora. E isso remonta ao Império Romano, essa relação entre religião e Estado. E como eu disse, os cristãos foram perseguidos. Esse cidadão que está aí, o Tertuliano, foi um dos grandes defensores também, dentre outras coisas, né? Tertuliano foi o primeiro, assim, a palavra trindade não aparece na escritura, mas a palavra, o termo trinitas, foi cunhado por Tertuliano. Tertuliano era advogado, e uma das coisas que ele fez também foi defender a igreja das perseguições. Eu lembro de uma fala do Tertuliano, que ele dizia que aos criminosos do império é dado a eles o direito de se defenderem, mas aos cristãos isso é negado, porque os cristãos não têm o direito de defesa. Basta ser cristão para já ser considerado um criminoso, ser torturado, perseguido e morto. Então o Tertuliano chamou a atenção para a incoerência do modo como os cristãos eram tratados, né? Era para a igreja ter aprendido, né? Ou seja, depois de ter sofrido tanta perseguição, ser torturada e morta, depois ela faz a mesma coisa que ela recebeu. E o curioso também desse período é que quando o cristianismo se torna a religião oficial do império, como você para ser, é como se você fosse obrigado a ser cristão, porque senão você poderia ser torturado e morto. Muita gente se tornou cristã nessa época, mas sem abandonar as suas velhas práticas. De maneira que esse foi um período, os historiadores dão conta, que foi um período também de muita corrupção na igreja, de muita corrupção, de muita mistura. E é esse período que marca o início ou o surgimento dos movimentos monásticos. Pessoas que entenderam que não dava para viver mais dentro da igreja, que teria que viver fora da igreja. Então, pessoas que foram para as cavernas, pessoas que foram para os desertos e ali foram viver a fé cristã, se submetendo lá a regras bem rígidas, né? Um exemplo como eu disse, é muita informação, mas um dos exemplos seria o Bento de Núrcia, que é o patrono do movimento, né, do monasticismo beneditino, né? O Bento de Núrcia dizem que ele foi para uma caverna longe da cidade. A ideia é se afastar do urbano, se afastar do pecado, né? A cidade vista como pecaminosa. Para viver a fé tem que ser longe, né? O Bento de Núrcia foi para lá, depois teve um dia, não sei porquê, ele teve que ir na cidade, foi na cidade, viu uma dançarina muito bonita, voltou para a caverna e a imagem da dançarina não saía da cabeça dele. E aí foi preciso resolver o problema. Como é que faz para resolver o problema? Tinha uma moita de urtiga perto lá, você já sabe o que é urtiga? Um negócio que coça para burro. Então o Bento tirou a roupa, ficou nu e se lançou em cima da urtiga lá. Qual foi o resultado? A imagem da dançarina com toda a cabeça dele, ele ficou se coçando todo, né? Não resolveu o problema, né? A mulher só da cabeça, hein? Foi tudo. Se coçando. Nessa época, por exemplo, Orígenes, né, que é um outro pai da igreja sobre essa questão, a interpretação literal da escritura. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. O Orígenes entendia que o que o fazia o pecar não era os olhos, era o órgão genital. E ele foi e se emasculou, cortou fora o órgão genital, numa interpretação literal da escritura, né? Esse é o Orígenes. Virou eunuco. Exatamente. Todos os sentidos. Exatamente. A interpretação literal. Aí o outro também, que é também nesse movimento monástico, também o Jerônimo, né? O Jerônimo, e a gente lembra da Vulgata de Jerônimo e tal. E o Jerônimo também foi um desses que se distanciou para viver o evangelho longe da cidade. Só que aí dizem que a fama, seja de Jerônimo ou dos monges, começa a circular. Milagres eram atribuídos, né? Cria-se um certo misticismo em relação a quem está vivendo no deserto e nas cavernas. E aí as pessoas começam a sair da cidade e ir atrás dos monges, né? Os caras foram para lá para fugir da cidade, mas de repente a cidade começa a ir
até eles, e gente que queria aprender, que queria estudar. Isso, de algum modo, foi criando comunidades, escolas. Isso teve a sua influência, inclusive, aqui era alguma influência no surgimento de escolas e universidades, né? Essa coisa do Só uma coisa na questão da Vulgata. Para você estar ali estudando na Vulgata, você tem que aprender o latino ou tem alguma outra forma de a gente tentar traduzir ela? Né? Então, tipo, a mesma coisa se você for estudar a Bíblia nos originais, Sim. você tem que ter um conhecimento mínimo, né? Igual eu fiz grego e hebraico quando fiz seminário, mas a gente não faz grego e hebraico como quem consegue falar essas línguas, né? Até porque o hebraico moderno e o grego moderno, né, os atuais, são diferentes lá das línguas que foram usadas na escritura. Então, o ideal seria ter um conhecimento, no caso do latim é até mais fácil, porque os caracteres são os mesmos da nossa língua, né? Os caracteres da língua hebraica, os símbolos são diferentes, né? Você precisa aprender o símbolo. Os caracteres, os símbolos da língua grega, alguns se parecem com os nossos, mas são diferentes.